Fala aí galera, aqui é Daniel Diniz do projeto Sandar na Veia e o vídeo de hoje, cara, é pra falar de uma coisa que talvez polemize um pouquinho, talvez algumas pessoas gostem, talvez outras não, mas de fato eu acho que muita gente vai se identificar com o que eu tenho pra falar hoje. E o que eu tenho pra falar hoje, cara, o que eu trouxe de reflexão, durante a semana eu fiquei analisando alguns vídeos, principalmente falando sobre arte marcial, sobre tradição, né, e sobre desporto, sobre o crescimento da modalidade. Então, eu fiz algumas reflexões, fiz algumas anotações e eu queria agora falar com vocês, compartilhar com vocês um pouquinho dessas inquietudes que eu tive e saber o que a galera acha, né? E com certeza vai ter uma galera do lado tradicional que segue uma risca e tá tudo bem, eu gosto dessa risca, mas também tem a galera do desporto que segue uma linha moderna. Também tá tudo bem, eu acho que cada macaco no seu galho, mas eu quero falar um pouquinho do que eu pensei, né? Primeiro, cara, eu fiz algumas anotações aqui, certo? Então, de um lado, como se fosse duas colunas, certo? De um lado, eu anotei algumas coisas. Por exemplo, né? Primeira coluna, eu fiz arte marcial versus desporto, depois tradicional versus moderno, e aí sim, filosofia versus ciências. E por que eu tô falando isso, cara? A gente tem, cara, todas as artes marciais, na grande maioria, estou falando do Sandar, são artes milenares, né? Então a gente tem movimentos lá tradicionais e o tradicional, cara, ele carrega toda uma cultura filosófica. Tudo que é tradicional está voltado ali à marcialidade, tá? Tá voltado a uma tradição. Você não necessariamente precisa provar que aquilo funciona. Algumas coisas você acredita que funciona pela história, para você acreditar em toda a cultura, em todo o ritual, né? Algumas artes marciais têm um ritual para começar, para terminar, um jeito de cumprimentar, certo? Muita coisa tem explicação e outras coisas estão só na história, estão na tradição, estão na filosofia do estilo de arte marcial que você segue, do que você acredita. Então, quando eu falo, cara, de arte marcial, quando eu falo de tradição, quando eu falo de filosofia, tá tudo de um lado, tá? Eu penso assim, eu trabalho assim e eu sou realmente tradição, sabe? Eu não quebro isso, eu não faço diferente. A modernidade não abala essa tradição aqui. Por mais que as coisas mudem, eu mantenho a tradição porque eu acredito, porque é uma arte marcial, foi assim que me ensinaram e é assim que eu vou seguir, enfim, e tem toda uma filosofia. Não tem nada de errado com isso, tá bom? Então muitas pessoas praticam a arte marcial por conta da filosofia. Praticam arte marcial por conta da tradição, de quanto, sabe, milhões e milhões de anos vem se seguindo aquela mesma coisa. Então isso é muito legal, sabe? Isso dá uma credibilidade maior porque você pratica, você sabe da história. Por um outro lado, eu tenho um lado moderno, né? Eu tenho um lado esportivo, eu tenho um lado da ciência. Então, primeira coisa, o que é o lado moderno, né? São as coisas que viraram desportivas. As regras, né? Pegaram aquela arte marcial, jogaram num conjunto de regras, aí deixou de ser arte marcial nesse momento e virou desporto. Depois, essa coisa já não é tão tradicional, já é moderna, porque se muda algumas coisas a partir das regras, e mais um pouquinho. Aí a ciência começa a estudar isso. Nem tudo que a filosofia prega é aplicável no desporto. Porque o desporto começa a estudar, começa a mostrar que algumas coisas dão mais resultado do que outras, algumas coisas facilitam a regra, algumas coisas marcam mais pontos do que outras, algumas coisas são mais eficientes do que outras. Então a ciência está para isso. Então percebam que dentro dessas duas colunas, a gente tem de um lado uma parte tradicional, marcial e filosófica. Do outro lado, a gente tem uma linha moderna, uma linha desportiva e uma linha científica. Uma coisa anula a outra? Não, uma coisa não anula a outra. O cara pode ser um desportista, mas manter os princípios marciais. O cara pode ser um cientista mantendo o lado filosófico. Estão indo comigo nessa pegada? Que uma coisa não anula a outra. Porém, cara, às vezes eu tenho que abrir mão de alguma coisa tradicional para eu evoluir no desporto. Às vezes um movimento, cara, lá atrás, que o cara aprendeu com uma guarda diferente, com um chute diferente, já não se aplica tão bem em um campeonato moderno. Talvez na rua, numa defesa pessoal, tá tudo bem. Mas quando eu venho pro desporto, não, cara. O chute agora, ele é assim, não vale um monte de coisa, não vale dedo no olho, não vale chute no saco, não vale quebrar osso.
Sabe, muitas coisas estão na tradição da arte marcial, da eficiência da arte marcial, não se aplica no desporto. O desporto é um conjunto de regras que na maioria das vezes se assegura que aquele atleta não vai se machucar, que aquele atleta não vai se lesionar. Já na arte marcial, na grande maioria das vezes, foi desenvolvido para uma defesa pessoal, para uma arte de uma guerra, para uma arte milenar, onde o mais forte vencia. Já quando vem para o desporto, é um conjunto de regras, é um conjunto de estratégias, é uma coisa diferente. A ciência começou a estudar isso, como é que esse cara pode ser mais veloz, como é que esse cara pode ser mais eficiente, começaram a fazer protocolos de treinos e cada vez mais a ciência estuda o alto rendimento, principalmente nos esportes olímpicos, né? No caso do Sandá, a Universidade de Beijing hoje pesquisa muito sobre o Sandá para ver como é que o Sandá vai ser mais eficiente, como é que vai ser mais moderno. Então, às vezes, cara, quando você pensa que estão acabando com a tradição da modalidade, não estão acabando com a tradição da modalidade. Só que ela agora também é um desporto, ou é um desporto, ou virou um desporto, mas ela não deixou de ser arte marcial. Só que algumas pessoas vão continuar seguindo a filosofia arte marcial e outras vão buscar o desporto. Dá para fazer as duas? Dá, mas se o cara ficar nas duas, provavelmente ele não vai desenvolver a parte desportiva dele. Ele pode usar os princípios marciais, tá? E esses princípios marciais são muito importantes, como lealdade, como disciplina, como persistência, como resiliência. Essas coisas que a gente usa na arte marcial, da tradição, são muito importantes. Porém, o atleta desportista, ele tem que ser inteligente ao ponto, e o treinador e professor, de identificar, sei lá, uma guarda de uma forma diferente, já não é tão aplicável no desporto. Porque o desporto, ele quer um soco rápido e direto, e um soco rápido e direto, enfim. Aquela técnica não se aplica aqui. Não é que significa que o cara está esquecendo de onde que ele veio. Não significa que estão acabando com a modalidade. Significa que ela virou desportista e tem um conjunto de regras e aquilo é mais eficiente. Tá sacando, galera? Tá sacando o que eu quero trazer, o que eu quero refletir com vocês? Aí eu vou mais longe, tá bom? Existem as pessoas que mantêm a tradição, mas quer que o esporte cresça, quer que ele fique moderno, que ele ganhe visibilidade, que ele ganhe popularidade. A tradição, o moderno, a filosofia, não está preocupado com isso. Está preocupado em manter a filosofia. Tanto é que antes as famílias só passavam os seus estilos para as próprias famílias, sabe? Tinha uma cadeia. Agora eu quero manter essa cadeia, mas quero crescer para o lado moderno. Se eu olho para o lado moderno, será que eu não estou deixando de ser tradicional? Se eu quero esse crescimento, será que o mundo moderno agora, desportivo, está pronto para assegurar e receber uma tradição? E aí, cara, eu vou mais longe, tá bom? O que eu quero falar com isso? Não tem nada contra o lado esportivo, o lado marcial. Gosto, pratico pra caramba. Mas se eu quero o crescimento da modalidade, o reconhecimento e quero popularizar essa modalidade, significa que o mercado mudou, significa que eu tenho que prestar atenção no que eu quero fazer. As coisas já não são como antes. As pessoas já não consomem como antes. Tudo mudou. Então, se tudo mudou, eu preciso me adaptar para essa mudança. O mercado é outro, as pessoas pensam diferente. E eu vou trazer aqui algumas reflexões para a gente entender melhor e onde que eu quero chegar com esse papo, com essa conversa. Dionísio, que papo é esse? Onde você quer chegar com isso? Essa semana eu vi alguns vídeos, né, de mestres tradicionais que foram referências nas suas modalidades, criticando hoje o lado esportivo da sua modalidade. Se vocês observarem, como é que era o Taekwondo antes de virar olímpico? Chutes rápidos, ferozes, os caras nocauteavam, era uma parada mais pegada, mais agressiva. A galera do Taekwondo tradicional, quando virou olímpico, ficou frustrada. Por que ficou frustrada? Porque agora, cara, tinha um sensor para marcar ponto. Então os chutes deixaram de ser eficientes, fortes, e quando pegavam, marcavam um ponto muito rápido e ficou um jogo diferente. Teve que se adaptar. Então quer dizer, a galera toda ficou, poxa, sacanagem, isso não é mais taekwondo, virou um balé e não sei o que, nada contra o balé. Tá sacando? Ficaram indignados por isso. Porém, amigo, por o taekwondo ter virado um esporte olímpico, ele ganhou visibilidade, ele ganhou crescimento. Mais professores tiveram alunos nas suas academias, mais professores venderam uniformes de taekwondo, mais pessoas estão praticando taekwondo. A modalidade cresceu, tá sacando? E para isso acontecer, ela teve que virar olímpica, ela teve que fazer uma série de mudanças nas suas regras. Isso significa que vai acabar com a tradição? Não.
não vai acabar com a tradição. Mas a tradição não pode achar que é errado e criticar o desporto e o moderno, porque isso está alavancando. E se a gente pensar numa arte marcial muito difundida no Brasil, que é o jiu-jitsu, cara, o jiu-jitsu ganhou o mundo. Hoje todo mundo pratica jiu-jitsu no mundo todo, certo? Agora a gente tem o jiu-jitsu antes do desporto e depois do desporto. O jiu-jitsu é uma ótima arte marcial de defesa pessoal, de mobilização. E aí, cara, o que aconteceu? Começaram os campeonatos de jiu-jitsu, começaram a mudar as regras, o desporto aumentou muito e aí o jogo começou a mudar. O que acontece com a galera das antigas? Fica indignada. Ah, o jiu-jitsu já não é mais o mesmo, esse cara não merece ter uma faixa preta de jiu-jitsu. Jiu-jitsu não foi feito para isso. Olha o que estão fazendo com o jiu-jitsu, estão acabando com o jiu-jitsu. Porém, cara, se não fosse o jiu-jitsu desportivo, será que o jiu-jitsu tinha ganhado o crescimento que ganhou? Será que o jiu-jitsu estaria sendo praticado no mundo todo? Será que vários atletas estariam recebendo prêmios do jiu-jitsu? Será que tinha ganhado visibilidade? Tá sacando? Olha o quanto o jiu-jitsu cresceu. Hoje, a maioria das academias que você entra para jiu-jitsu é um jiu-jitsu de defesa pessoal ou é um jiu-jitsu desportivo? Então, significa que mais professores estão dando aula, mais kimonos estão sendo vendidos, mais escolas estão crescendo, mais as pessoas estão conhecendo o jiu-jitsu. Tá errado o cara não dar defesa mais pessoal? Cara, se ele quer treinar o jiu-jitsu esportivo, tá tudo bem. Existe uma outra essência, uma outra linhagem, existe, e o cara vai escolher se não, mas é o nome do jiu-jitsu que está crescendo, é o nome do taekwondo que está crescendo e que cresceu. Vamos um pouquinho mais além. Acho que todo mundo conhece MMA hoje, o famoso Vale Tudo, que inclusive o Vale Tudo veio com o incentivo do crescimento do jiu-jitsu. Lá atrás, os caras, para mostrarem que o jiu-jitsu de fato era uma modalidade eficiente, começaram a desafiar as pessoas e criaram o UFC. O UFC foi criado para isso, um estilo contra. Pessoas iam, né, estilos diferentes. A gente entra lá, tranca a jaula e agora só sai quem venceu. Isso era o UFC. O UFC era proibido, as pessoas tinham medo, achavam agressivo, ninguém assistia, era proibido em vários estados dos Estados Unidos. E aí, cara, de repente, criou-se regras. E aí, quando se cria regras, mudou o jogo. Muita coisa não vale. O MMA cresceu. O mundo todo hoje assiste MMA. As famílias se juntam hoje para assistir MMA. E se ele fosse tradicional? Ah, hoje MMA é uma merda, não vale mais isso, dedo no olho, chute no saco, tem tempo agora, tem peso agora. Antes não tinha isso. E aí vem uma galera e reclama que hoje tem isso, acha ruim, acha uma palhaçada. Só que, cara, hoje o troço cresceu. Hoje o UFC é uma marca bilionária. Hoje o mundo todo pratica, os atletas todos de luta querem ir pro UFC. E com o crescimento do MMA, com o crescimento do UFC e de todos os outros grandes eventos, o que aconteceu? Mais pessoas que não praticavam arte marcial estão procurando arte marcial, uma luta. Então mais professores estão dando aula, mais uniformes estão sendo vendidos, mais luvas. Cara, a maré só para todo mundo. Então assim, não vamos criticar o desporto e o crescimento da modalidade porque existem regras, sacou? Existe uma nova geração que está mudando e que está alavancando. Isso não apaga o que o pessoal tradicional fez, ou a essência da arte marcial e da filosofia. Uma coisa não anula a outra. Mas se não fosse esse lado moderno, esse lado desportivo e esse lado científico que cuida hoje dos atletas, para eles se manterem mais tempo treinando, a gente não tinha crescido como luta. Eu não estou falando só como sandá, estou falando como todas as artes marciais. A visibilidade que as lutas têm ganhado hoje no mundo, queira você ou não, tá voltado pro desporto, tá voltado pro entretenimento. E cara, e a gente do sandá não é diferente. E aí eu volto aqui na responsabilidade e mostro o sandá. Hoje o sandá tem ele desportivo, tem ele tradicional, tem ele militar. O desportivo tá errado? Não. O desportivo tá crescendo. O desportivo não deixou de ser Kung Fu. O desportivo não deixou de mostrar a essência da modalidade. Só que ele tem as suas particularidades e o que é mais eficiente é o que é mais usado. Então, galera, não vamos criticar o cara que ficou lá atrás. O cara que ficou lá atrás, que foi responsável, que botou a cara a tapa para alavancar e mostrar a modalidade, foi o cara pioneiro. Mas ao mesmo tempo, ele abriu as portas para essa geração nova vir e alavancar. Então não adianta o cara que está lá atrás querer criticar a nova geração, ou a nova geração achar que o cara que está lá atrás, no seu tempo era diferente, quero ver você ganhar agora. Todo crescimento existe uma dor, então assim, muita coisa vai ficar para trás. Então quando a modalidade vira desportiva,
muita coisa muda. Quando ela vira olímpica, mais ainda. O Sandá tá caminhando para, em breve, no futuro bem próximo, ser olímpico, acredite você ou não. Vai mudar mais coisa ainda, cara. Mas vai mudar. Isso não significa que nada acabou. Agora, se você é tradicional, quer se manter tradicional, tá tudo bem, cara. Mas se mantenha tradicional. Não queira ser tradicional e queira crescer, queira ser moderno, entendeu? Queira ganhar dinheiro com isso. As pessoas tradicionais ensinavam por filosofia, não por dinheiro. Senão a gente começa a se contradizer. Ah, eu sou tradicional, eu faço assim. Ah, mas eu tenho um lado moderno aí, eu quero ir para uma competição, eu quero ganhar dinheiro, entendeu? Eu quero estar no momento. As pessoas tradicionais não se preocupam com isso não, amigo. Seja tradicional, dê aula por filosofia, tá sacando? Use essa filosofia aí dentro da arte marcial, não dentro do desporto. Porque senão você vai ficar criticando o cara que tá lá atrás, ou o cara que tá aqui na frente vai ficar criticando quem tá lá atrás. Então eu acho que uma coisa não anula a outra. Mas não vamos falar que o desporto é ruim, não vamos falar que o desporto tá acabando com as artes marciais, que isso é ruim, que isso não é. É essa galera nova, é o lado moderno, é o lado desportivo que tá fazendo muita gente ganhar dinheiro, que tá aumentando as escolas, que tá enchendo as escolas dessa galera que era tradicional. O cara que era tradicional lá atrás, que lançou, hoje pode ter academia cheia por causa de um cara desse moderno. E tem gente que vai se identificar com você, que é tradicional e quer seguir isso. E tem gente que vai se identificar com um cara que é moderno e quer seguir outra coisa, bicho. Mas não vamos ter que jogar uma pedra lá para falar que o nosso é melhor e do cara é pior. A verdade, aí eu trago pro Sandá aqui, a verdade é o seguinte, cara. Vai ter gente dentro do Sandá que vai dar aula para criança. Ele tá errado de dar aula, só dá aula para criança, só brincadeira, esse cara não presta. Ele tá errado de dar aula para criança? Não, cara, ele não tá errado. Ele tá fazendo ali um sistema educacional de disciplina com criança, seja numa escola, mas o nome que ele carrega é Sandá. Então ali ele tem um crescimento, certo? Um outro professor dá aula para mulheres, fitness, não sei o que, ele usa os princípios do Sandá, mas a marca Sandá tá lá, a gente cresce. Tem um professor que gosta só de porrada, ele gosta de treinar atleta, tá tudo bem, os atletas vão representar, vão mostrar, é o Sandá. Tem uma galera que foi pro MMA, tá errado, pô, o cara largou o Sandá, foi pro MMA, tá errado? Não tá errado, ele vai levar a marca do Sandá dentro do MMA, mais pessoas vão ouvir falar do Sandá no MMA. Cara, o que eu quero mostrar é que cada um vai estar fazendo uma coisa com o Sandá de um lado do outro, e é o nome do Sandá que tá. Então não tem esse negócio, o cara lá, porque ele faz isso, aqui eu faço, até o dele tá errado, o meu tá certo. Cara, é um efeito. Sabe quando você joga uma pedra no lago e dá aquele raio assim, ó, tá ligado? Tu joga uma pedra, aí ele vai umas ondas. Então é o seguinte, quando eu falo de Sandá aqui, existe um efeito colateral aqui, ó. Quando o cara joga uma pedra lá e fala de Sandá do outro lado, existe um efeito colateral lá, ó. Então cada ação que um faz, existe um efeito colateral. Tudo isso está em prol da modalidade. Então, brother, não gasta energia, sacou? Falando mal do cara, falando que a história dele que não presta, que você é campeão mundial, que eu faço isso, que eu tenho um projeto social, que o negócio é projeto social agora. O negócio é projeto social, o negócio é dar aula pra molecada, porque o cara ali é presidente, ele não faz. Porra, para com isso. Para de gastar energia falando do outro, fala de você e o que você pode fazer para melhorar. O que você pode fazer, brother? O que você tá fazendo para melhorar? Já parou pra pensar? E aí, brother, quando você aponta um dedo pra frente, lembra, cara, que tem 3 dedos apontados para você. Porque ele não fez, porque ele foi isso, porque ele foi... E você, irmão, o que foi que você fez? Tá ótimo que você fez também, cara. E que você vai continuar fazendo. Então, sacou? Não gasta energia com o outro. Faz o teu e o pouco que se fizer, tá ótimo, brother. Não precisa ser muito, mas só faz. Sacou? Se você dá aula no condomínio, se você dá aula na escola, mas você carrega a bandeira do Sandá, você tá fazendo, sacou? Trabalho legal, pô. Alguém está conhecendo o Sandá em algum lugar. Então, se a gente quer o crescimento da modalidade, se a gente quer a evolução da modalidade, não encana com o desportivo, sacou? O desportivo vai ajudar a alavancar. Quem está no desportivo, não vamos esquecer o tradicional, porque o que está lá vai ajudar. Só não vamos gastar energia, velho, falando um e falando do outro. Lembra, quando você aponta o dedo para um, tem 3 apontados para você. E aí, cara, não é sobre a minha história ou sobre a sua história. É sobre a evolução do Sandá. E é isso, cara, que eu te amo, é isso que o Projeto Sandá na Via prega, é isso que eu sonho em ver, o crescimento do Sandá no Brasil. Independente se vai crescer o número de alunos, de federações, enfim. Eu acho que quando essa maré subir, ela vai subir para todo mundo.
e ela tá subindo, cara. Você pode vir com a gente ou pode ficar lá embaixo só olhando e criticando, sacou? Então, tamo junto, galera. É esse recado que eu queria passar. Acho que eu falei demais, ficou muito grande, mas é isso, tá bom? Não esquece de compartilhar, não esquece de dar um like. Eu te espero no ótimo vídeo. Tamo junto, Sandazeiro!